Beleza. Fibrose cística, gente. A fibrose cística, eu vou gastar um tempinho aqui desenhando com vocês, tá? Daí a gente vai resolver exercício junto. O que acontece nas nossas células? Talvez vocês achem que eu gosto de desenhar a membrana plasmática, né? Eu gosto, é legal. Não sei se vocês gostam. Estou desenhando uma membrana plasmática aqui. Uma camada bicamada fosfolipídica, certo? E aí, a gente sabe que nas membranas plasmáticas nossas tem algumas proteínas que ficam aqui. E essas proteínas elas podem ser canais. E aí tem um canal que ele chama de canal de cloro. Tá? Vamos só para poder deixar isso aqui bonito. O canal de cloro, ele serve para você tirar o cloro de dentro da tua célula, o Cl-, e enviar para fora, tá? Então é o seguinte, isso aqui é uma coisa muito importante, todo mundo tem que ter o canal de cloro funcionando bem nas células, né? E quem produz essa proteína, a gente estava falando hoje que quem produz proteína são os genes, né? Os nossos genes produzem as proteínas que nós temos. E aí tem um gene chamado de CFTR, vocês não precisam saber decor o nome desse gene, que ele produz o quê? Essa proteína aqui, o nome da proteína é CFTR, tá? Que é o canal de cloro. E se ela não funcionar, eu começo a ter alguns problemas. Por exemplo, na minha mucosa do pulmão, das vias aéreas, eu tenho formação, ó, tô colocando em vermelhinho aqui. Eu tenho formação de muco. Normal, todo mundo produz muco, né? Nas vias aéreas. Então tô tentando desenhar um muco aqui, uma coisa que lembre um muco. E aí, o que acontece? Quando eu começo a colocar esses cloros aqui do lado de fora, isso aqui é para vocês entenderem, para a gente fixar isso. Quando eu começo a colocar esses cloros aqui pro lado de fora, atrai água por osmose. E aí eu consigo ter água aqui e eu consigo fazer o fluxo desse muco. Como eu tenho o fluxo desse muco acontecendo, eu acabo tendo. Esse é o fenótipo normal. A pessoa tem esse fluxo. O muco não fica preso ali, não fica incomodando aquilo ali. O que acontece? Quem não tem o CFTR, para você produzir ele, você basta ter uma cópia do gene. Se você tem alguma coisa, você produz o CFTS. Se é azão, você produz. Se você é azão, você produz. Tá? Vai produzir um pouco mais, mas os dois são suficientes para a vida ser normal. Agora, se você for azinho, não produz o CFTR. E aí você tem a fibrose cística. E aí o que acontece? Se eu não tenho essa água vindo para cá, ó, vamos riscar aqui as coisas agora. Ó. O meu CFTR eu não produzo, ou eu produzo ele com falhas, né? Se eu não tenho água vindo para cá, o muco começa a ficar preso. Aí a pessoa tem bastante dificuldade, é uma doença difícil de conviver, não tem cura, mas tem como amenizar os sintomas. Enfim, não vem muito ao caso o detalhe dela. Aqui, nesse outro slide, vocês veem um pouquinho mais detalhado isso aqui, né? Mas isso tudo para vocês, para tentar fixar aqui para vocês que se eu tenho uma fibrose cística, eu tenho com certeza, vamos pensar que é esse gene aqui. Com certeza, em um cromossomo eu tenho azinho e no outro eu tenho azinho também. Isso aí é fibrose cística, perde a função, tá? Bom, alguém tem alguma pergunta, gente? A gente vai passar para frente aqui no assunto só, perguntando. Ninguém tem pergunta?
Você pode repetir o que o CFTR faz? Posso sim. Aqui, ó. O CFTR faz, o que ele faz? Aqui eu estou dentro da célula. Vou dar esse detalhe aqui para ficar melhor. E aqui eu estou fora da célula. Vamos supor que essa célula aqui é uma célula da mucosa da tua via aérea, dos seus brônquios, tá? Essa célula da mucosa, ela produz muito muco. E esse muco ele não pode acumular. Ele tem que ser liberado, ele tem que ter fluxo. E aí o que acontece? O CFTR, ele é chamado de canal de cloro. CFTR, Chloro Channel. Por quê? Ele pega esse cloro que está dentro da célula e ele tira para fora. Quando ele tira para fora, essa alta concentração de cloro aqui do lado de fora atrai água. E aí essa água que vem ali elimina aquele muco produzido pela via aérea. Tá? Então, isso que o CFTR faz, ele joga cloro para o lado de fora da célula. Porque o cloro ele não sai para fora da célula sem o CFTR, sem esse canal de cloro. E aí, isso é o normal, tá? E aí, para você, quando você tem um problema da fibrose cística, o CFTR não existe ou ele tem algum defeito e ele não funciona. E aí você não tem o cloro saindo para o lado de fora e com isso não atrai água e acumula o muco. E a pessoa vive com essa doença. Só que essa doença ela é bem mais complexa. Imagine você não ter isso em nenhum lugar do teu corpo. Então, pode dar diabetes, porque o pâncreas não vai funcionar direito. Tem um monte de implicação. Mas a implicação mais conhecida é essa da mucosa aqui. Bom, e aí, aqui está mais bem desenhado, né, esse aqui. Mas eu ainda prefiro desenhar, que eu acho que construindo com vocês vai melhor. Mais alguma pergunta? Tá. Então, assim, gente, agora, só para esse último momento, eu acho que eu vou pegar o da fibrose cística. Aqui. Ó, essa aqui é uma questão de fibrose cística. Dá uma olhada e tentem resolver, gente. Rapidão. A gente começou 5 minutos depois. Eu tô considerando que a gente vai até 5 minutos depois das 11, tá? Ó, tem gente dando resposta ali já. Então, eu vou resolver aqui com vocês. Primeiro passo. Quando eu resolvi essa questão aqui pela primeira vez, eu não sabia o que era fibrose cística. Então, vamos resolver dessa forma. Vamos pensar que é uma doença que você nem conhece. Ele está falando que tem os pais, aqui vamos desenhar os pais. Os pais não são afetados, segundo o que está sendo dito ali. E aí, eles têm um filho ou uma filha, a gente não sabe qual que é o sexo, que tem a condição, tem a fibrose cística. A gente pinta. Gente, quando eu tenho isso, a primeira suposição que eu vou ter é a seguinte: não pode ser dominante. Se fosse dominante, os pais teriam, algum dos pais teria o caractere. Então, provavelmente é recessivo. Vou falar que é um azinho, azinho, tá? E aí, aqui em cima, eu vou falar que tem que ter vindo o azinho dos dois. Então, os dois são azinhos. Mas se eles não são afetados, é azão, tá? Assim que eu resolveria esse exercício. Aí, por que eu tô resolvendo assim? Porque não foi falado qual que é o sexo. Então, se não foi falado se é menino ou menina, ficou indefinido que filho que é esse, quer dizer que não tem nada a ver com o cromossomo sexual. Então, já elimino aí a hipótese do cromossomo sexual. Não posso nem pensar nela. Não tem como tirar a conclusão, tá? E aí, ele pergunta, se nascer o próximo filho, e o próximo filho for um menino,
sem a fibrose cística, ele tem que ser azão alguma coisa. Qual que é a probabilidade? E esse exercício, gente, ele é muito difícil. Porque agora vai envolver probabilidade, né? Então, a probabilidade de não ter fibrose cística, a gente faz a tabela de Punnett e a gente vamos lá, vamos ver o que a mãe e o pai contribuem, né? Então, aqui tá, vamos colocar o pai aqui, vamos colocar a mãe aqui. Então, a mãe vai contribuir com azão, azinho, o pai vai contribuir com azão, azinho. A gente faz o cruzamento. Então, vai ser aqui azão, 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 azinho, azinho, azão, azinho, azinho. E aí, o que eu quero saber? Eu quero que a pessoa não seja afetada. Então, para não ser afetado, tem que ser azão alguma coisa. Esses três aqui. Então, eu digo que a probabilidade vai ser 3 em 4, certo? 3, opa. 3 em 4. Essa aqui é a probabilidade. Mas eu quero que ele seja com fibrose cística. Ó, vou colocar CF aqui. E, tá? E aqui a palavra e, boy. Meu Deus, estamos misturando português com inglês, que coisa. And boy, tá? Quando eu tenho isso, a gente vai fazer exercício juntos. Quando eu tenho esse and aqui, esse e, eu vou ter que colocar um fator multiplicativo e a probabilidade de nascer homem é sempre 50%. Então, 1 em 2. Que ele pediu boy, tem que ter isso aqui. Se você faz as contas, o resultado vai ser 3 em 8. E aqui é a letra D, tá? Olha que exercício perigoso, tá? E o IMET adora fazer isso. Adora pegar um exercício que poderia ser um pouco mais tranquilo, colocar uma palavrinha que vai mudar todo o exercício. Porque eles têm que diferenciar os candidatos. Eles têm que pegar quem está bem atento aqui. E a partir de hoje vocês vão ficar bem atentos nisso. Se falar que é menino, se falar que é menina, você vai multiplicar por meio, porque ele tem que ter a doença, a não ter a doença, né? Vou colocar um não aqui, não fibrose cística e boy. 3 em 4 e 1 em meio, 1 em 2, beleza? Alguém tem alguma pergunta aqui? Só mais um, tá, gente? Só mais um. Olha aqui, ó. Fibrose cística apareceu de novo aqui. Estão 33, vou deixar vocês lerem. Só, deixa eu ver de que ano que é. 2018. 33, 2018. Questão difícil, gente. A gente termina de resolver ela e acabamos a aula daí, tá? Estou entre C e E. Ou é 2 ou é 2 e 3. Para Isadora. E é sempre assim, não é, Matt? A gente fica em dúvida entre duas. Sempre assim, não. Às vezes, né? Ó, então é o seguinte. O que o exercício está explicando? O exercício está explicando que a pessoa tem aquele problema lá da fibrose cística. Se tem a fibrose cística, ó, cystic fibrosis, a pessoa é azinho, azinho. Então, ela não produz
aquele canal de cloro, o CFTR, ela não produz ou produz ele sem função. Ele não funciona. Tá? E aí o que ele está falando? Ele está falando que tem uma técnica hoje em dia de edição genética, muito interessante essa técnica, e essa técnica leva com lipossomas do mesmo, lipossomas igual os que tem na vacina da Pfizer, levando o RNA mensageiro. Ela leva lá cadê? E ela leva lá o gene não mutado para produzir a proteína na célula. Então a célula recebe o gene, o RNA mensageiro, enfim, e acaba tendo ali um alívio do sintoma, porque a célula do pulmão que está ali vai começar a produzir os canais de cloro. Aí o que acontece? Se você for ver lá tá bem feio isso aqui, tá? Esse aqui eu estou desenhando o epitélio ali o tecido da mucosa, tá? Isso aqui são as células. Se você for ver esse tecido, essas células externas aqui, vamos pensar que isso aqui é a parte externa, tá? Essas células, elas estão sempre se renovando. E aí você tem outras células que estão na base aqui, que são as células tronco, que elas vão se dividindo, vão evoluindo, e vão substituindo as células que estão ali no epitélio. Porque a pele nossa, ela está sempre sobre atrito, ela precisa ser renovada, né? Então, o que acontece? Essa célula aqui produziu o canal de cloro, vamos colocar em verde aqui um canal de cloro. Ela produziu porque veio o medicamento ali que faz ela produzir, só que essa célula vai morrer e vai ser substituída por uma nova que não recebeu isso. E aí, por isso, o alívio do sintoma é temporário, até a célula ser substituída. Tá? Então, o que acontece? O item 1 fala que isso acontece porque os genes são instáveis e eles se quebram dentro da célula, o que é uma mentira. Os genes são muito protegidos, ainda mais se for DNA. O DNA ele é muito protegido, ele não quebra assim fácil. Ele pode sofrer mutação, mas ele não vai ser quebrado, degradado. Isso é uma coisa difícil de acontecer. Então, isso aqui é falso, tá? Aí, a 2, as células do pulmão estão constantemente sendo repostas, beleza. E novas células com problemas, com alelos com problemas, as novas células terão alelos com problemas. Sim, porque eu tratei a célula que está aqui embaixo, a que está aqui na superfície. Eu não tratei a célula tronco, que é a célula que está se dividindo sempre. Então, isso aqui é verdade. Vai vir, é temporário por conta disso. E 3, o alelo não mutado, o alelo, ó, quando você vê essas palavras-chave, você vem e escreve assim, o alelo normal, porque quando começa a negar uma coisa aqui, dá tilt na cabeça, né? Então, o alelo normal é recessivo. Ó, na fibrose cística, vamos ver se o enunciado deu alguma pista. Não deu pista. Então, o exercício está cobrando que você saiba que a fibrose cística é recessiva. Então, você tem que saber que a fibrose cística é recessiva aqui. Se você não soubesse isso, você ia pensar, opa, é perda de função. Se é perda de função, é recessivo. Então, o normal, ele não é recessivo, ele é dominante. Então, você vem aqui e risca esse item. E aí a resposta vai ser letra C, apenas o item 2. Tá, gente? Questão difícil, cobrando conhecimento específico e cobrando definições. Alguém tem alguma pergunta? Se vocês não tiverem pergunta, eu vou ficar aqui até todo mundo sair, tá? Desculpa o atraso, tá, gente? Um bom final de semana para vocês e eu já logo mais posto o material para vocês lá no Classroom, beleza? Então é isso aí. Quem quiser sair pode ir saindo, eu vou respondendo as dúvidas aqui, tá? Por que não pode ser a 3? Então vamos lá. A 3 ela não vai poder ser porque é o seguinte. Ela está falando
que o alelo normal é recessivo. Só que na fibrose cística, o que acontece? Eu tenho o gene do CFTR, tá? O gene para o CFTR, ele vai ter alguns alelos. O alelo dominante, a gente sabe que ele vai produzir o CFTR funcional, o canal de cloro funcional. É o gene para produzir o CFTR. Se for um gene mutante, não vai produzir CFTR, tá? Então, esse cara aqui dominante, ele é o normal. E aí, o enunciado tá vindo falar assim: o cara normal, o não mutado, ou seja, o normal é recessivo. Aí eu digo para você, não. O normal é o dominante, é o cara que produz o CFTR, tá? Só que assim, Isadora, pelo enunciado você não tem como saber isso. Aí que tá. Você tem como tentar adivinhar que por ser perda de função, por ser uma pessoa que não está produzindo o CFTR, é recessivo. Você só pode imaginar isso. Mas o exercício está cobrando mesmo que você saiba que a fibrose cística é uma doença recessiva. Isso que ele está cobrando aqui nesse item 3. Beleza? É estranho, né? Só que assim, Sabrina, na verdade, se você for bem a fundo, o tratamento, ele está dizendo que eu coloco um gene que funciona dentro da célula e esse gene que funciona vai dar um alívio do sintoma. Então aí eu penso, opa, o problema de quem tem a fibrose cística é o quê? É ter um gene que perdeu a sua função. E quando eu falo que tem um gene que perdeu a sua função, eu vou voltar num slide aqui, você entender como esse exercício ele é muito específico. Então, o enunciado deu a entender que é um gene que perdeu a função que causou a doença, né? Cadê o slide? Quase lá. Quando perde a função, maioria das doenças de perda de função são recessivas, tá? Então, o tratamento, ele nos dá indícios de que é uma doença recessiva. Então, isso aí responde à explicação do tratamento, quase responde, né? Em partes. É um exercício muito específico e muito difícil. Ah, entendi. Mas é assim, a gente vai se munindo aí com bastante informação para chegar nessa prova sabendo dessas coisas e saindo feliz da prova, né? Mas é isso, gente. Então, se tiverem mais dúvidas, estou aqui. Se não, bom final de semana. Beleza? É muito legal a gente poder entender essas questões difíceis, né? Porque acaba vendo como que eles pensam para fazer a prova. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês também. Tchau.